Olá, canal do Otário. Isso aqui é sobre um comentário que você fez aqui sobre o INSS. Eu fiz uma resposta e você disse que quer passar longe da onde eu estudei conceitos de macroeconomia. Olha, passe longe. Eu estudei os conceitos na Universidade de Manchester, tá? Eu morei 10 anos fora do Brasil, morei 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos em Manchester, tá? E fiz cursos em Manchester, fiz curso de filologia inglesa e tudo. E quando você está visitando a universidade, você pode visitar outras aulas e tudo. Então, eu, por curiosidade, porque eu gosto de economia, eu visitei, né, e frequentei um pouquinho as aulas lá. Eles deixam, né, nas aulas de apresentação e tudo, te dão material, são super gente boa. Mas, enfim, vou te explicar por que há essa poupança forçada. Eu te expliquei no comentário ali, mas ele ficou um pouco longo. Vou tentar fazer em vídeo que fica mais fácil para você, né? Ou então, se você quiser, depois eu te mando um desenho. Esse aqui sou eu, tá? Por que, ao contrário de você, eu mostro, cara. Por que os salários têm... o governo não te paga um salário melhor e tudo? Tá, tem a questão da corrupção, mas a corrupção em si, no a, a, a corrupção em si no total do orçamento, ela é grande, né? Gira aí em torno de 70 bilhões, 100 bilhões, mas o orçamento são de mais de 2 trilhões, 2 trilhões e meio, 2 trilhões e 400, depende muito aí do ano que você tiver. Mas aí boa parte disso aí vai para a dívida, né? Pagamento, rolagem da dívida, que gira em torno de 45, 47%, isso varia, depende de acordo com o ano. Isso vocês devem agradecer ao Fernando Henrique Cardoso. Fazer uma passagem breve sobre a nossa dívida pública. A coisa foi assim: nós quebramos, tá? Na época da ditadura, né? Nós quebramos literalmente, por isso que os milicos vazaram, né? Então veio o Sarney, deu um default, né? Que é um calote. Nós ficamos sem financiamento externo e não tínhamos poupança nem nada para pagar essa dívida. O Collor veio, roubou o dinheiro da poupança, fez o sequestro do dinheiro da poupança e pagou essa dívida, e essa dívida foi reduzida bastante, né? Caiu para em torno de 20%, 22%, uma merreca assim, né? Então o Collor pagou essa dívida roubando a poupança da população, né? FHC veio e reconheceu um monte de esqueletos. Reconheceu esqueletos entre aspas, né? Ele deveria ter reconhecido os esqueletos dos bancos estaduais, que realmente era um buraco, né? De roubalheira, né? Porque cheio de governador, não tinha lei de responsabilidade fiscal, não tinha nada, era um bunda lelê, entendeu? Então ele reconheceu essas dívidas aí, só que o problema desse reconhecimento de dívida dele é que ele deveria ter estudado um pouquinho de escola austríaca, né? Você reconhece a dívida pública, não a dívida privada. Você não tem que estatizar a dívida pública, dívida privada. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Europa, né? Quando eles foram socorrer os bancos e acabaram quebrando os países. Os Estados Unidos também está indo pelo mesmo caminho. Tá? Essa crise do subprime aí, que foi uma dívida privada enorme, né? Ela acabou sendo absorvida pelo governo americano e isso está ameaçando os Estados Unidos. Por isso que os Estados Unidos dá aquele voo de galinha, aquele crescimento brasileiro, o crescimento voo de galinha, porque tem uma dívida enorme. Né? Para você ter uma ideia, quando os Estados Unidos estavam no início da crise de 2008, os Estados Unidos tinham uma dívida perto de 7 trilhões e meio, 8 trilhões. Agora já está em 18 trilhões. Então, quer dizer, em menos de 2008 para cá, 10 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos e toda a sua dívida americana, até o crash de 1929, os Estados Unidos tinham uma dívida de duas guerras mundiais e o cacete. Né? Os Estados Unidos criou uma dívida de 3 trilhões de dólares. Então, o resto foi tudo dívida imobiliária ou então bolhas, né, no mercado financeiro, por exemplo, o que aconteceu com a bolha da tecnologia, a bolha dos .coms, né, que deu um rombo aí entre 4 e 5 trilhões, né, e o último rombo agora que foi do subprime, que está indo aí para casa dos 10 trilhões. Então
Os Estados Unidos está com um problema grave, né? Eu não sei, eu sinceramente quero saber, né? Porque os conceitos que eu estudei de macroeconomia, eu quero saber como é que os Estados Unidos vão se livrar da dívida pública sem gerar uma hiperinflação, porque os salários nos Estados Unidos não crescem, é, basicamente não cresce desde 1989, 1990. Os salários não vêm só perdendo poder de compra. Não quero comparar o poder de compra com o americano com o brasileiro, longe de mim. Eu estou te dizendo que os salários não vêm aumentando. As coisas vão ficando mais caras e os salários não acompanham, tá? Então, debater macroeconomia para quem olha para micro é um pouco complicado, mas eu vou tentar aqui dar uma explicação breve aqui, tá? Por que, que não se paga salários maravilhosos? Porque você tem o tal do custo do trabalho. Quando você não tem a poupança interna, você tem que atrair poupança externa via IED ou mercado especulativo, né? Mercado financeiro. Né? O IED é investimento direto, né? Estrangeiro direto, que é o investimento bom, que é o investimento de longo prazo e tudo. E o mercado especulativo, que é aquele mercado de câmbio, é aquele dólar que entra e sai do seu país. Né? Se sua taxa de juros está atrativa, eles trazem dólares para o país. Se ela não está atrativa, você manda para fora. Então, esse é o prêmio do risco país. Né? O que é um risco país? Por exemplo, eu invisto aí no seu país e o governo resolve me sacanear, desvaloriza a moeda, aí eu me ferro. Então, quer dizer, isso se chama risco país. Né? E o risco Brasil é relativamente alto, né? Porque a nossa moeda ela é muito instável. O governo pouco confiável também, né? Porque isso aqui é meio que cumbuca. O estrangeiro, na hora de investir, beleza, na hora de sair, você desvaloriza a moeda e ferra com ele. Então, eles cobram uma taxa de juros bem alta. Isso é o financiamento, a poupança externa especulativa. Né? Então isso se chama poupança externa, ou moeda externa, ou investimento externo, enfim, o que você queira dar o nome aos bois aí. Eu chamo de dinheiro de mercado financeiro, que é de câmbio só por causa de taxa de juros, eu chamo de financiamento especulativo, capital especulativo, simplesmente assim. Né? Para mim, investimento é aquele investimento de longo prazo. Né? O cara vem aqui, monta uma empresa, vai construir ponte, sei lá. Esse para mim é um investimento. O resto é tudo especulação. Então, o que aconteceria se acabasse com o Fundo de Garantia no tempo de serviço, o INSS, toda essa história? Você confundir um pouco as coisas aí, tá? Primeiro, INSS não é investimento, tá? Deixar isso bem claro. INSS é seguro, tá? Então, você tem que separar uma coisa da outra. Seguro não é feito para dar lucro, né? Seguro não é feito para dar lucro. Seguro é para te assegurar de alguma coisa. Tá? Então o INSS ele funciona completamente diferente de uma poupança, completamente diferente de uma compra de títulos da dívida pública, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? É sacanagem? É sim, mas só, todos os países do mundo, talvez não a China, tem INSS. E é por algum motivo. É um seguro, porque se você se acidentou, teve um acidente de trabalho, o governo tem aquele dinheiro, ou não, né? Porque esse financiamento também está em risco, sim, isso aí você está certo, né? Para cobrir aí, te pagar um salário caso você se acidente ou você morra e seus parentes tenham algum tipo de seguro para cobrir isso. Então, o INSS não é investimento, é seguro. Assim como você, por exemplo, compra um carro de 30 mil, 50 mil reais, paga 1.000, 2.000 reais de seguro, você não vai nem ver esse dinheiro de volta. Né? Isso é um seguro, porque se roubarem o seu carro, você tem um carro de volta. Né? É mais ou menos o INSS. Se acontecer alguma coisa com você, você tem um seguro. Né? Então, vamos separar o joio do trigo. INSS não é seguro. FGTS, sim, o governo te rouba. Tá? O governo paga aí 3% ao ano, ele está te roubando. Tá? Mas se você tira o FGTS, você acaba com financiamento habitacional de longo prazo. Eu não sei se é assim, para mim, ou para você, ou para uma pessoa mais instruída, né? É, não pagar se o patrão pagasse esse FGTS para nós, eu sinceramente eu aplicaria num fundo de renda fixa e tudo, ganharia muito mais dinheiro com isso. Só que aí, e o cidadão que tem pouca instrução? E aquela mulher que gasta além da conta? Eu tenho a maioria, eu te digo aqui sem medo de errar. 90% do cidadão ele simplesmente não pouparia, ele pegaria esse dinheirinho e gastaria mais, compraria alguma coisa a mais.
Por quê? Porque o cidadão no mundo ocidental ele gasta muito, ele não tem a cabeça de poupadora, né? Poucas pessoas têm a cabeça poupadora, né? Então, você não teria esse financiamento de longo prazo e o financiamento imobiliário. Porque, ao contrário de você, que não pode multiplicar o seu dinheiro, fazer o que a gente chama de alavancagem, o governo pode fazer isso, né? Por exemplo, se o governo tem um fundo do FGTS de 100 bilhões, ele pode fazer empréstimos da ordem de 700 bilhões, vamos dizer que ele pode ter uma alavancagem de 7 por 1, vamos assim dizer, o banco, né, através de banco público, até de banco privado, enfim, ele tem essa alavancagem, ou seja, ele tem essa alavancagem para fazer um investimento de longo prazo. Você, como cidadão comum, você não tem. Então, quer dizer, se não houvesse o FGTS, o financiamento imobiliário seria muito mais caro do que ele é, tá? Então, deixar isso bem claro aí para você. Dois, com excesso de dinheiro em circulação no mercado, você teria um aquecimento de uma demanda em que a oferta não acompanha, tá? Por quê? Porque a nossa indústria é pouco competitiva, porque o cidadão ele é pouco instruído, produz pouco, né? Por ele ser pouco instruído, né? E também a gente teria um problema de balanço de pagamentos, porque se a nossa oferta aqui não cumpre ou não supre a demanda, o que ocorreria? A oferta externa viria suprir isso. Só que quando você supre isso com a oferta externa, você tem que ter algum contrabalanceamento, ou seja, você tem que exportar, né? Se a sua exportação de bens e serviços é muito abaixo da sua importação de bens e serviços, você cria um déficit. Tem gente que fala que é déficit de balanço de pagamento, déficit de conta corrente, enfim, como você quiser chamar, né? Você, ao criar esse déficit, ou seja, você está saindo riquezas do seu país, né? Você, quando compra o produto de fora, você está exportando emprego, exportando riqueza. Então, você cria esse déficit, você tem que equalizar esse déficit. Você tem que equalizar esse déficit como? Ou tirando o poder de compra da população, né? Ou atraindo investimento estrangeiro, né? O IED, ou subindo os juros. Essas são as três regras básicas, né? Por quê? Porque você não pode ter um déficit para sempre. Isso aí você arrebenta a sua economia, tá? É coisa simples. Você não pode gastar mais do que você produz, né? Basicamente isso. Por que os Estados Unidos faz isso e não quebram? Porque os Estados Unidos têm uma moeda referência, que é o dólar, tá? Então, os Estados Unidos começam a imprimir dólar a saco. Esse dinheiro, se ficasse só dentro dos Estados Unidos, geraria uma inflação enorme. Porém, esse dinheiro, como é referência do mundo, é uma moeda mundial, então ele acaba imprimindo esse dinheiro e o mundo acaba absorvendo essa moeda. Quando o mundo compra a moeda, quando eu estou comprando a moeda dos Estados Unidos, eu preciso imprimir reais para comprar a moeda dos Estados Unidos. Quando eu imprimo reais, imprimo ou gero reais, que na maioria do dinheiro não é impresso, né? Ele é só gerado eletronicamente. Mas enfim, quando eu gero reais, eu jogo o dinheiro no meu mercado. Se eu jogo dinheiro no meu mercado, eu acabo tendo excesso de dinheiro no mercado. E o que acontece? Acontece distorções. Por exemplo, o mercado imobiliário brasileiro, em que o preço disparou. Isso são distorções, excesso de dinheiro no mercado. Então, é isso que ocorre. Então, ou você tem uma área de escape, ou é através de juros para enxugar esse dinheiro, né? Ou é através de inflação, porque tem muito dinheiro circulando no mercado, ou é através de distorções, geralmente no mercado imobiliário, que as coisas passam a custar um absurdo, entendeu? Então, por exemplo, você acredita mesmo que um apartamento em Copacabana possa valer não sei quantos milhões de reais? Não vale isso. Só que isso ocorreu por quê? Excesso de liquidez no mercado. Excesso de dinheiro provoca estragos tão piores do que uma recessão. Então, então tem esse problema aí, tá? Então você tem que equalizar isso. Então o mundo financia esse bunda lelê americano, que é imprimir moeda a saco, sem lastro. Todos os países imprimem moeda sem lastro, mas quando você imprime moeda de massa sem lastro, em que sua economia não pode absorver e sua moeda não é moeda
mundial, ou seja, que não é comprada por outros países, esse excesso de dinheiro se transforma ou em distorções no mercado imobiliário ou outro mercado qualquer, ou em inflação. Simples assim. Antes o Brasil te pagava um caminhão de dinheiro, esse caminhão de dinheiro não valia nada. Moeda em si não vale muita coisa. Moeda é uma emissão de uma dívida. Tá? A moeda não passa de dívida. Tá? Uma dívida do governo, que são os governos que controlam a moeda, não o mercado privado. Então, quando você tem esse excesso de moeda no mercado, você acaba gerando inflação. Os Estados Unidos isso não acontece porque eles são moedas referência. Né? Estados Unidos, Japão, porque são moedas referência. Entendeu? Porque suas economias têm uma infraestrutura montada, são economias diversificadas, economias fortes, blá 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 blá. Isso é muito complexo para tentar explicar num vídeo tão curto. Mas pegue uma pessoa que entenda um pouco de macroeconomia, que ele vai te explicar por que, que os salários não podem simplesmente subir sem um aumento de produtividade que acompanhe essa demanda que vai ser criada. Porque quando você aumenta o salário, você aumenta a demanda. Porque se eu ganho 5 mil reais, eu vou ter um padrão de consumo completamente diferente de uma pessoa que ganha 2 mil reais. Né? Então, se tiver muitas pessoas com o meu padrão de consumo, eu vou ter que ter uma indústria sofisticada, uma indústria que consiga suprir as minhas demandas por serviço, as minhas demandas por um produto mais sofisticado, por um carro mais bem fabricado e toda essa história. Não, eu não estou te dizendo que ter dinheiro é ruim, eu estou te dizendo que ter o dinheiro sem produzir, sem gerar poupança, não significa muita coisa. Significa um monte de dinheiro no seu, um monte de papel sem valor na sua mão, porque o seu dinheiro, a sua economia não produz a minha demanda. E se a minha demanda for ser suprimida, ou suprimida não, for ser atendida pela oferta externa, isso vai gerar um déficit no país. Gerou déficit no país, o governo vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Da onde que o governo vai tirar dinheiro? Através de impostos. Simples assim. É o que aconteceu, por exemplo, com o FHC, né, no seu último governo, que ele ficou segurando a moeda demais, valorizando o câmbio engessado durante muito tempo. O que, que aconteceu? O poder de compra do brasileiro subiu muito, houve um excesso de importação, né? As nossas importações não eram muito baixas, né? Então houve excesso de importação, isso gerou um déficit, né, enorme, né? E aí você teve que trazer reequilibrar isso. Você reequilibra isso através de quê? Desvalorização de moeda, inflação, né? E aumento de juros. O juros chegou a 45%. Então, essa foi aquela demagogia cambial do FHC. Eu admiro o FHC, porque o cara é inteligente, só que ele fez uma demagogia enorme. E isso com o Gustavo Loyola avisando e o Gustavo Franco avisando. Aliás, um deles até pediu demissão do BC devido à cagada que ele estava vendo que estava sendo feita. Aí teve que vir o Armínio Fraga e corrigir isso, mas o Armínio Fraga é um cavalo. Ele entrou de sola, jogou a moeda, o dólar lá para cima para frear mesmo o consumo. Né? Jogou o dólar lá a quase R$ 4, jogou a Selic a 45% e arrebentou mesmo, entrou de sola. Mas é o quê? Por quê? Por causa da cagada lá atrás. Foi igual a dona Dilma agora. A dona Dilma viu as commodities caíram de preço, 30%, e as importações continuaram altas. Por quê? Porque a moeda estava valorizada. Tá valorizada demais. A indústria interna não conseguia competir, né? Que é aquele patrimonialismo, aquela coisa toda, né? Pouco inovador. Não é só a questão de salário, é questão também do empresariado. E aí, o que aconteceu? Você tem uma moeda valorizada com suas exportações em baixa e as suas importações em alta, gerou déficits. E foi avisado. Enquanto o IED, que era o investimento estrangeiro direto, estava cobrindo, porque os Estados Unidos estava imprimindo dinheiro a saco, beleza. Aí estava jóia. Só que os Estados Unidos e os Estados Unidos avisou, né? Começou a cortar a impressão de dólares, né? Que era 85 bilhões e foi cortando. Naquela que os Estados Unidos foi cortando a disponibilidade de dólares no mercado, o Brasil já deveria ter ido desvalorizando gradualmente a moeda, recompondo os impostos, né? Retirando as medidas anticíclicas implementadas pelo Lula em 2009,
retirando e fazendo a recomposição dos impostos, né? E desvalorizando a moeda gradualmente, exatamente para reequilibrar isso, né? Ou seja, para as importações não ser muito maior ou de preferência abaixo das importações, né? E ela não fez isso, sei lá, por demagogia, por querer ganhar eleição, não sei, o que você quiser nomear aí. Ou seja, político faz cagada, tá? Então é por isso que eu estou te dizendo que jogar dinheiro, mais dinheiro na mão da pessoa sem ter uma poupança e uma produtividade que acompanhe, não vai funcionar. E o Brasil precisa poupar porque a gente precisa fazer uma infraestrutura. O Brasil é muito grande, as infraestruturas têm que ser montadas e tem que ser uma infraestrutura boa. Uma coisa que assim uma coisa que sim eu defendo, que é o fim do financiamento privado de campanha, por quê? Porque assim os políticos teriam mais liberdade para ter licitação internacional, para acabar com esse bunda lelê de meia dúzia de empresas aqui e fazer tudo no Brasil, né? Então é isso aí que você tem que ver um pouquinho mais. Veja um pouquinho mais para o lado do macro. E sim, eu estudei conceitos de macroeconomia quando eu fiz quando eu estive na Inglaterra, né, na Universidade de Manchester. Eu não fiz economia, eu fiz filologia inglesa, mas só que eles deixavam você visitar as aulas e tudo. Você agora eu acho que tem até aulas online e tudo. Então é muito interessante, tá? Talvez você tenha passado longe de lá. Mas esse é só um resumo, assim, por cima sobre macroeconomia. Se você consultar um economista que entenda um pouco mais do assunto, você vai ter mais informação, tá? E os Estados Unidos estão sim com um problema grande, que eu te passei o link aí do USA National Debt Clock. É uma dívida enorme. Eles têm uma dívida de 18 trilhões. Eu não sei como é que eles vão se livrar disso. Eu espero que eles tenham uma boa solução para isso, porque o Brasil também está precisando, tá? Tchau, até mais.